Mas eu peço que você ainda em pé, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 9, versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículo 1, e depois os versículos 6 e 7. Graças a Deus. Nós temos ministrado uma série de mensagens intitulada O Presente Perfeito. E hoje é a quarta mensagem nessa série. E eu espero que o Senhor fale ao teu coração, assim como Ele ministrou ao meu enquanto eu estudava essa palavra de hoje. Amém, queridos? Quem está na expectativa de ouvir do Senhor aí, diga, fala comigo, Senhor. Isaías 9:1 diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Por que essa transformação ocorreria, né? Aí Isaías explica no versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Diga essa frase final comigo, diga: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Forte demais essa frase, viu? Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, fala conosco, ministra aos nossos corações, que sejamos impactados e transformados pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade na presença do Senhor. Eu peço que você preste bastante atenção. Essa palavra veio muito forte ao meu coração e eu quero passar ela para você, apesar de não ter muito tempo, mas eu quero passar ela para você com o máximo de clareza possível. Eu peço que Deus me dê graça para isso, né? Nós temos já, essa é a quarta semana que estamos ministrando sobre esse assunto, o presente perfeito. Presente que recebemos da parte do Senhor, cujo profeta Isaías, né, ministra, fala a respeito, profetizou a respeito, e ele tem essa visão e ele vê um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu. Algo que não foi alguém, né, que nos foi dado, nos foi presenteado, e esse presente é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, que presente maravilhoso. E esse presente, Isaías descreve ele com 4 nomes diferentes, 4 títulos, digamos assim. Ele diz: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós analisamos o que o primeiro versículo desse capítulo diz. Ele diz que, mas a terra que estava aflita não continuará em obscuridade. Ele mostra que a manifestação de Jesus seria uma mudança de realidade para uma terra aflita. E isso, de forma profética, Isaías estava vendo, mas se cumpre em Jesus. Porque nós que estávamos em obscuridade, nós temos acesso agora à luz de Deus. Né? No Evangelho de João, inclusive, de uma forma muito poderosa, João está introduzindo o seu evangelho no capítulo 1, e ele descreve Jesus exatamente dessa forma, no versículo 5, ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E ele está dizendo a respeito justamente de Jesus, versículo 7, João 1,7. Versículo 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. E ele está falando a respeito da luz que é Jesus. E ele diz: a respeito da luz ele veio testificar, a fim de todos para virem e a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, falando de João. João não era a luz, mas veio para testificar da luz.
Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Que coisa maravilhosa a forma como João recebe essa revelação de quem era Jesus. Jesus é a luz que ilumina todo homem. E Isaías, ele diz no versículo 1 do capítulo 9, a terra que estava aflita não continuará na obscuridade, ou seja, o que estava obscuro, o que estava oculto, o que estava escondido, o que estava em trevas, terá o seu opróbrio desfeito, interrompido, porque a luz de Deus brilhará sobre ti. E quem somos nós, senão uma terra em obscuridade, que recebemos a luz de Cristo em nós, para desfrutar de revelação contínua, de revelação plena a respeito de quem é o Senhor, e de principalmente quem somos nele. Quem sabia que você pode ser duas pessoas distintas? Você é uma pessoa longe de Cristo e outra pessoa em Cristo. Hello? Se você não acredita nisso, é só você pensar um pouquinho atrás aí, antes de você conhecer o Senhor, o que era da sua vida, né? Nós somos um nele, somos outro fora dele. Porque fora dele estamos em obscuridade, mas nele estamos em luz, somos restaurados, somos refeitos, somos reestabelecidos no Senhor. A verdade do Senhor que ilumina as nossas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. E o que é interessante é que a manifestação de Jesus, desse presente perfeito, ela traz consigo promessas gloriosas. Promessas profundas, promessas intensas, promessas lindas, transformadoras, que vêm para restaurar a nossa esperança em um futuro que é de acordo com o que Deus planejou para nós. Como, por exemplo, Isaías 61, pode colocar na tela para mim, por favor. Isaías 61, o profeta fala justamente a respeito do ministério do Messias, e ele diz assim, que o Senhor me ungiu. Coloca para mim, por favor. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Olha só o que ele veio fazer: trazer boa notícia, trazer restauração para os conflitos de coração, liberdade aos cativos e abrir as prisões aos presos. Coloca o versículo 2, por favor. Pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes. Versículo 3. E fazer mais o quê? Ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda ou uma coroa em vez de cinzas. Diga comigo, coroa por cinza. Olha que troca abençoada do Senhor. Deus pega as cinzas, que são os restolhos de uma vida vivida fragmentada pelos problemas apresentados ao longo dos nossos anos, e Ele pega essas cinzas e transforma ela em coroa de glória, de glorificação e de conquista. Olha só, ele diz, óleo de gozo ou óleo de alegria em vez de pranto. Ele diz, vestes ou vestidos de louvor, em vez de espírito angustiado. A promessa do Senhor sobre as nossas vidas é uma promessa de restauração plena. Independente, meu irmão, minha irmã, da sua trajetória, das suas decisões, dos seus erros ou percalços, eu quero dizer para você uma coisa: existe promessa de restauração sobre a sua vida. Uma promessa que suplanta as dificuldades que essa vida tem para oferecer. Uma promessa que suplanta até mesmo esta vida. É uma promessa que avança a eternidade e nos leva a um patamar de vida que Jesus mesmo descreve como vida abundante. Vida abundante. E sabe o que faz com que Deus deseje cumprir tudo isso? Não é porque Ele gosta da gente. Eu vou até mais longe. Não é nem porque Ele nos ama. Sabe por que Ele cumpre as suas promessas? Volta lá para mim, capítulo 9, versículo 7, no finzinho do versículo 7. Você quer saber? Quem quer saber? Diga amém. Amém. Quer nada? Você quer saber de verdade? Amém. Eu vou te contar então, mas só para você, tá? Vai lá, versículo 7, por favor. Ele diz, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Sabe o que faz com que Deus cumpra as suas promessas? Não é o fato de você acertar ou errar, não é o fato de você agradá-lo ou deixar de agradar. Sabe o que faz com que ele cumpra as suas promessas? O zelo dele. Amém. Não sei nem se você entendeu, você falou glória, é muito bonito, que você teve, muito bonito, você até me agradou um pouquinho, mas você entendeu de verdade o que isso significa? Sabe o que isso significa? Significa que é o caráter dele, é quem ele é. Ou seja, Deus não conhece outra coisa a não ser cumprir a sua promessa. Sabe o que isso significa, Alana? Significa que se eu não fizer a minha parte, a dele ele vai fazer. Porque ele não conhece, a parte dele não depende da minha. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque ele cumpre o que prometeu, porque ele é zeloso para com o que ele disse. Meu Deus do céu. Então, pastor Diego, você está dizendo para mim que independentemente do que eu fizer, Deus vai cumprir as suas promessas? Vai cumprir. O que eu fizer ou deixar de fazer, pode fazer de mim participante ou não do que ele está cumprindo, mas ele vai cumprir. Quem está me entendendo, diga amém. Ele é zeloso para isso. A Bíblia descreve ele da seguinte forma, que ele não é homem para que minta, e ele não é filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que quando ele declara algo, nenhuma palavra sequer pode retornar vazia, sem concluir o que ela foi enviada para fazer. Quando ele diz, nem ponto, nem vírgula, passa desapercebido. Tamanho é o zelo do Senhor para com a sua palavra. Meu Deus do céu. Isso deve nos dar confiança, sabe por quê? Porque se em algum momento das nossas vidas a gente estiver em dúvida a respeito do que Deus pediu para que fizéssemos, ou aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações, algo que nos desafia ou nos confronta, algo que até mesmo de vez em quando nos amedronta, você pode ter total confiança que o Senhor é zeloso para cumprir o que prometeu. Ele é zeloso. Aleluia. Diga comigo, ele é zeloso. Ele é zeloso. O zelo do Senhor fará isso. E nós falamos um pouquinho a respeito de como a manifestação de Jesus transforma a nossa realidade. Assim como, porque o que Isaías está profetizando aqui é o que chamamos de dupla referência profética. Isaías está falando para o povo da sua época, mas o que ele está falando também é um simbolismo profeticamente aplicado nas nossas vidas. Porque nós, que estávamos em obscuridade, experimentamos maravilhosa luz. Amém. Se você ler os escritos do apóstolo Paulo, você vai ver que Paulo falou extensivamente a respeito disso, sobre os frutos da luz. Quando estamos em luz, porque somos filhos da luz. Somos filhos da luz por quê? Porque nós que estávamos em obscuridade, encontramos tal maravilhosa luz. Quem glorifica o Senhor pela luz que te encontrou e te sacou das trevas? Como a própria Bíblia diz, Ele nos arrancou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Oh, que coisa gloriosa é estar na luz do Senhor. Diga comigo, presente perfeito. Isaías dá 4 títulos ou 4 nomes para esse presente. Esse presente é um menino, e by the way, que coisa interessante, né? Uma terra em obscuridade, uma terra aflita, intensamente afligida, que teria sua liberdade determinada por um menino, um neném, uma criança. Porque Deus oferece soluções simples para problemas complexos. Ah, meu Deus. Você deixa eu pregar um pouquinho hoje? Você deixa? Eu tô com essa palavra, está tão forte no meu coração hoje que eu não estou aguentando. Deus oferece soluções simples para problemas complexos. Se você for
considerar quais são os problemas mais complexos deste mundo, você for considerar, pastor, o problema mais complexo do mundo é o aquecimento global, é a corrupção, é não sei o que lá. O problema mais complexo do mundo chama-se pecado, com P maiúsculo, pecado, o estado de pecaminosidade do ser humano. E Deus resolve isso da forma mais simples possível. Sabe como que Deus resolve o problema do pecado? Crede no seu coração e confesse com seus lábios e será salvo. Faz assim comigo, faz. Simples. Aqui na Revive Community tem até efeitos especiais. Diga comigo, simples. No primeiro culto eu dei esse exemplo. Eu ganhei isso daqui. Eu ganhei isso daqui de aniversário, acho que foi. Foi aniversário. Isso aqui é o AirPods, aquele fonezinho da Apple, né? Isso aqui é fantástico, um negócio maravilhoso. Eu sou de uma época, não me julga não, tá? Não me julga não. Eu sou de uma época, eu lembro o tempo que não tinha telefone celular. Eu lembro desse tempo. Eu lembro do primeiro telefone celular que meu pai tinha, era um Motorola desse tamanho assim, que não podia, ai de quem pegasse um telefone daquele e não meticulosamente puxasse aquela antena enorme. E tinha uma tampazinha que tampava só os números. Você não lembra disso, lembra? Não lembra nada, né? E aquilo não cabia no bolso, você tinha que carregar um carrinho de mão com você só para poder levar o telefone. E todos os telefones tinham o mesmo toque. Aí no centro da cidade tocava, blirim, aí todo mundo, será que é o meu? É o meu? É o meu? Todo mundo ficava perguntando, porque todo mundo queria avisar que tinha celular. Você não lembra disso não, né, Tereza? Não é do seu tempo não, né? Não é nada, né? Não é não. Eu lembro dessa época. Quem sabe o que é orelhão? Alguém sabe o que é? Gente, olha que desgosto. Os meus filhos vão crescer sem saber o que é um orelhão. Vai ser uma lenda urbana para eles, esse negócio de orelhão. Quem conhece essa gravação aqui? Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ninguém sabe o que é isso, não sabe? Sabe? Você não sabe não, né, Rodrigo? Sabe nada, né? Hã? Ai, Jesus. Eu lembro, cara, quando saiu o primeiro telefone que tinha o display colorido. E aquele Motorola que tinha o game da minhoquinha. Meu Deus do céu. Indestrutível aquele telefone. Indestrutível. Né? Da Nokia. Quando saiu o primeiro telefone que tinha o display colorido. E quando saiu o primeiro telefone que tinha uma câmera nele. Meu Deus, última geração, nós estamos no futuro. Estamos no futuro. E o telefone, eu lembro quando eu ganhei meu primeiro telefone, eu era adolescente, pré-adolescente, sei lá, ganhei o meu primeiro telefone, um telefonezinho pré-pago, ruim. Meu Deus. Mas aquilo vinha com um manual, parecia uma Bíblia. A gente ficava uma semana estudando aquele manual para aprender como que eu trocava musiquinha, como que eu trocava a cor disso, a cor daquilo. Ficava uma semana mexendo com aquele negócio, sem fazer mais nada, sem nem comer, para poder deixar o telefone do jeito que eu queria. Hoje em dia você compra um telefone, ele nem com manual vem mais. Eu ganhei esse negócio aqui, ele não veio nem com manual. Ele vem dentro de uma caixa sem nenhuma explicação. Aí sabe o que você faz? Você pega ele, novo. Nunca nenhum ser humano utilizou. Novo, você abre a tampa, pum, aí o telefone apita. Só funciona. Aí diz, aperta o botão se você quiser sincronizar o telefone com o fone. Aí você aperta o botão. Pronto. Aí, mas como é que eu ligo agora? Não precisa. Você pega ele e põe no ouvido. Bom, pronto.
está funcionando. Qualquer coisa que tocar no telefone ali, eu estou ouvindo aqui. Ele simplesmente funciona. Simples, diga comigo, simples. Por isso que a Apple ganhou o mercado, porque é tudo simples. Simples. Eu não sou patrocinado pela Apple, não, viu, gente? Só uma ilustração. Mas se quiser patrocinar, o Revive Community Church. Enfim. Simples, diga comigo, simples. Eu lembro o verão passado, dois verões atrás, não lembro mais, mas um dos meus vizinhos comprou um Tesla. E passou, eu estava cortando a grama lá de casa, ele passou com um Tesla, carro bonito, aí abaixou o vidro, falou oi, tudo e tal. Eu falei, ei, como é que tá, tudo bom? Falei, rapaz, parabéns pelo carro e tudo e tal. E eu não sou curioso coisa nenhuma, né, Jaque? Deixa eu ver esse carro aí. Aí ele parou o carro, eu entrei dentro do carro dele, que coisa fantástica. Também não sou patrocinado pela Tesla, mas se quiser aí, Tesla. Mas que coisa fantástica. Você entra dentro do carro, o carro não tem um botão. O carro tem o volante e uma tela enorme, uma televisão na frente, assim. Mais nada, não tem um botão, nem botão para ligar. E você entra dentro dele com a chave no bolso, aperta o freio, engata a alavanca da marcha, coloca ele na marcha e simplesmente começa a dirigir. E não tem botão para ligar, dona Geni. Que absurdo! Um absurdo. Ele simplesmente funciona. Simplesmente funciona. Eu fico pensando o seguinte, a gente é bem privilegiado, em termos, né? Se você pegasse gente, não tem nada a ver com a mensagem que eu vou falar. Se você pegasse uma máquina do tempo e viajasse 200 anos para trás, você acha que você ia conseguir aproveitar alguma coisa do que você sabe hoje? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque para você as coisas simplesmente funcionam. Você ia chegar no ano 1800 e ia falar, gente, tem um negócio fantástico no futuro, é um tal de telefone. Ah, é? Como é que funciona? Você pega, aperta o botão, liga. Não, mas funciona como? Vamos fazer um aqui. Não sei. Não, mas tem um tal de micro-ondas. Você aperta um botão, esquenta, o negócio faz pipoca. Ah, vamos fazer um aqui então. Como é que faz? Não sei, você aperta um botão. Só funciona. Diga que só funciona. Diga comigo, simplesmente funciona. Soluções que parecem ser simples, né? Eu acho que essa é uma boa metáfora para o que é o Evangelho. O Evangelho simplesmente funciona. Mas é uma realidade simples para quem está recebendo, para o destinatário do presente. Igual esse fone aqui. É simples para mim que sou o usuário. Agora, para o engenheiro que idealizou isso daqui, existem mecanismos de comunicação aqui dentro desse negocinho aqui, ó. Existem mecanismos de comunicação que eu não consigo compreender nunca. Mas para mim, ele simplesmente funciona. O Evangelho é assim. Para você que é o destinatário do presente, o Evangelho simplesmente funciona. Simplesmente funciona. Mas como, pastor? Como? Deixa que o como, Deus se preocupa. O que você precisa saber é que simplesmente funciona. Ah, mas eu não consigo entender esse negócio, pastor. Eu já fiz tanta besteira no meu passado. Como que é esse negócio de ser perdoado? Não se preocupa com isso, meu irmão. Saiba que simplesmente... Ah, mas, pastor, esse negócio você não sabe. Você não sabe o que eu já usei no passado, o que eu fiz. Eu já trapacei, já fiz isso, já fiz aquilo. Já dei tombo nenhum, já dei... E não sei o que, pastor, você não sabe, pastor. Me explica direitinho como é que é. Você não precisa preocupar, não. Deus já se preocupou e já resolveu. Para você, simplesmente funciona. É um nível de restauração que não depende do seu know-how. É um nível de restauração que não depende do seu expertise. É um nível de restauração que suplanta as nossas limitações pessoais. Diga comigo, simplesmente funciona. Eu não tenho como explicar para você como que a minha vida foi restaurada.
Eu não tenho. O que eu posso dizer para você é que simplesmente funciona. Ah, pastor Diego, mas esse negócio é difícil de explicar. Esse negócio é complicado. Como é que... Você não sabe o que está acontecendo aqui dentro e tudo e tal. Você não sabe, pastor Diego, isso é tenso, isso é complicado, é difícil. É difícil, é complicado. Se eu te contar a minha história, você chora 2 vezes. Mas eu não consigo explicar. Para mim, simplesmente funcionou. Para mim, foi só me render, eu crer no meu coração, confessar com os meus lábios, seguir a sua palavra e resolver o meu problema. Resolveu a minha vida, resolveu os meus conflitos. Aquilo que estava no meu coração, o rombo que havia em mim, foi preenchido. Quem está me entendendo, diga amém. Vira para quem está do seu lado, o vizinho mais bonito do seu lado aí, diga, simplesmente funciona. Vira para o outro também, o que está meio feinho aí, diga, simplesmente funciona, diga. Quem está me entendendo, diga amém. E sabe o que é interessante? A gente já falou sobre isso nas semanas anteriores, mas eu tenho que tocar nesse assunto, porque Isaías diz, ele é maravilhoso conselheiro, sabedoria do conselheiro, que não é só um bom conselheiro, ele é maravilhoso conselheiro. Quem está me entendendo? Amém? Ele diz, Deus forte, diga comigo, Deus forte. Teve algo a respeito do Deus forte que eu não tive a oportunidade de falar semana passada, que na verdade a força de Deus, ela é demonstrada de uma forma que surpreende os homens. Porque Deus vê força aonde os homens enxergam fraqueza. É por isso que é maravilhoso receber um presente que é Deus forte, porque ele é exemplo do que é força verdadeira para nós. E o Evangelho mostra isso de uma forma muito linda. Diga comigo, Deus forte. Olha só, Deus forte. Aí vamos ver um pouquinho sobre como Jesus descreve força. Porque para o homem, o que é força? Para o homem, força é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. E Jesus, para você é força o quê? Bom, força para mim é, se te derem um tapa na cara, você vira outra face. Para o mundo, força é o quê? Para o mundo, força é vingança. Você faz comigo, você leva. E para você, Jesus, força é o quê? Não, força para mim é amar os seus inimigos. Ui. E para o mundo, o que é força? O que é força para o mundo? Ah, não, para o mundo força é ser camarada sisudo, camarada forte, ninguém mexe comigo, ninguém faz comigo e tudo e tal. Aqui eu exerço o controle. E para você, Jesus, o que é força? Força é ser um pacificador e humilde de coração. O que é força? Não, força é ser um cara bruto, um cara bruto, um cara que não tem sensibilidade, um cara que não se importa com nada. Isso é força. E para você, Jesus, força é o quê? Não, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Jesus redefine o que é força. A tal ponto que a Bíblia diz que a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder do Senhor. E é uma força que confunde o mundo. Diga comigo, Deus forte. Mas é força de verdade. Força verdadeira. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ele nos mostra o que força verdadeiramente é. E sabe o que é interessante? É que nós temos dificuldade de compreender essa simplicidade. Nós queremos soluções complexas para os nossos problemas complexos. Mas ele tem soluções simples para os problemas complexos. Você aparece com um Golias, ele chega para você com um Davizinho. Você aparece com muralhas de Jericó, ele diz para você para fazer um Cooper em volta. A gente não consegue compreender a simplicidade de Deus em solucionar com problemas complexos. A gente não entende meu Deus, Senhor, como que eu posso resolver uma vida de infelicidade? Aí Deus diz assim, libera perdão.
Aí a gente fica batendo a cabeça 30 anos com aquele negócio. Pim, pim, meu Deus, não pode. Eu vou fazer campanha de 26 semanas de libertação do não sei o que lá. Ah, não, é encosto. Ah, é macumba. Ah, não é nada de encosto, macumba, não tem pipoca em lugar nenhum. É só que você está guardando rancor no seu coração e está te adoecendo. Libera perdão. Não, a gente quer encontrar uma obra de macumba em algum lugar. Não. Diga comigo, é simples. Diga mais uma vez, diga é simples. Diga comigo, diga mais uma vez, diga é simples. Vira para o seu vizinho e fala, não precisa de campanha. Fala aí, só lê a Bíblia. Diga aí, é simples. É simples. Quem está me entendendo? Deixa eu avançar, vamos lá. Bom, o assunto de hoje, faltando 9 minutos. O assunto de hoje é simples. Ah, Jesus. O assunto de hoje é Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. Bom, esse assunto é um assunto interessante, porque, e eu preciso abordar ele com cuidado, porque eu não posso confundir você, porque Jesus não é o Pai. Ele é o Filho. Mas como que o Filho pode ser Pai da eternidade? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Primeiro eu quero abordar contigo o fator eternidade. Diga comigo, eternidade. Quando a Bíblia descreve Jesus, no livro de Hebreus capítulo 7, o escritor aos Hebreus, ele compara Jesus a um dos personagens mais misteriosos do Antigo Testamento, que é Melquisedeque. E a Bíblia descreve Melquisedeque como um homem que não tinha genealogia, não havendo princípios de dias nem fim de vida. E esse é um dos tipos mais fortes de Jesus. Porque Jesus é exatamente isso. Jesus nunca foi criado e é a personificação da existência no Deus Trino. Quem está me entendendo? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, coloca para mim na tela fazendo um favor, Jesus está falando com João a revelação do Apocalipse capítulo 1, versículo 8, e aí ele se introduz para começar a dizer a João a mensagem que ele tinha às 7 igrejas na Ásia Menor, e ele diz para João o seguinte, João, escreve aí, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, diga comigo, o que era, diga era. E o que há de vir, diga há de vir. O Todo-Poderoso. Então ele se descreve como o Alfa, que era a primeira letra do alfabeto hebraico, alfabeto grego, o Ômega, a última letra do alfabeto grego, ou seja, eu sou o princípio e o último, o fim, o começo e o fim das coisas, tudo gira em torno de quem eu sou. Eu era, eu sou e eu virei ainda a acontecer, porque eu estou fora do tempo. Diga comigo, eternidade. É um conceito até difícil para que nós percebêssemos, mas olha só, Salomão tenta descrever isso de uma forma muito linda, quando ele personifica a sabedoria de forma poética, dizendo que a sabedoria pertence a Deus antes da fundação do mundo. Veja só como que Salomão coloca isso, em Provérbios capítulo 8, versículos 22 ao 29, rapidamente, porque a gente precisa acelerar. O Senhor me criou, isso aqui é Salomão, personificando a sabedoria. E ele está dizendo como se a sabedoria estivesse falando a respeito de Deus, dizendo, eu estou com o Senhor desde então. Aí ele diz assim, o Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Vamos ver quão antigo é esse Deus então, quão antigo é ele. Desde a eternidade foi construída, desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Você acha que os seus 25 anos, 25, 30, 40, 50 e... Você acha que as suas poucas décadas de vida aí representam experiência? Não. Deus é isso aqui, presta atenção. Antes de haver abismos, a sabedoria dizendo, eu fui gerada.
antes ainda de haver fontes cheias d'água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci, quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo. E, by the way, muito antes de descobrirem que a terra era redonda, olha Deus dizendo aqui, ó, que a terra era um círculo. Deixa isso para um outro dia, né? Deixa isso para outro dia. 28. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmava as fontes do abismo. 29. Quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra. Diga comigo, eterno. Pai da eternidade. Eternidade, que conceito glorioso. E o que é interessante é que Isaías vê ele como um bebê no versículo 6 do capítulo 9. Mas Daniel, no capítulo 7, versículo 9, põe na tela, por favor. Daniel já vê ele como o ancião de dias. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Como minha irmã, que um neném pode ser um ancião de dias, porque ele é eterno. Diga comigo, eternidade. Meu Deus do céu. Um ser que não é limitado pelo tempo e nem pelo espaço, e se ele não tem essa limitação, nenhuma outra limitação ele terá. Um ser que não tem dificuldade alguma de penetrar a divisão do tempo e espaço e tocar a sua vida neste exato momento, para fazer uma obra perfeita, porque ele não conhece limites. Ele é eterno. Diga comigo, eterno. Diga comigo, eterno. Meu Deus. Agora o que é interessante é que ele não é apenas eterno, mas ele é Pai da eternidade. Presta atenção, porque Pai da eternidade, existem duas formas de interpretar essa expressão. E ela é traduzida das duas formas. O primeiro é Pai da eternidade. O segundo é Pai eterno. E as duas se aplicam a Jesus. Eu vou te dizer por quê. Pai da eternidade, porque na cultura judaica, a palavra pai significa originador, a fonte de algo. Por exemplo, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Né? O pai da mentira, é o originador da mentira. Isso está em João capítulo 8, versículo 44. Jesus é o Pai da eternidade. Ou seja, se você quiser uma experiência eterna, você só encontra isso na fonte de eternidade. Isso é importante saber por quê? Porque enquanto você busca coisas temporais, você pode encontrar elas fora de Jesus. Não tem problema. Você encontra. E não é nem tão difícil encontrar. Você até encontra algumas coisas temporais fora de Jesus. Agora, se você quer uma experiência eterna, você só encontra ela em Jesus. Só em Jesus. Se você disser para mim assim, não, pastor Diego, eu vivo uma vida tranquila. Meu casamento é saudável, meus filhos são tudo bonito, meus dentes estão bons, meu cabelo não caiu, está tudo tranquilo, está tudo de boa, eu tenho um bom trabalho, minha conta bancária está abastada, eu dirijo um bom carro, moro numa boa casa e vivo uma vida super tranquila, minha vida está de boa. Eu não preciso desse Jesus aí que você está pregando, não, porque eu vivo super confortável, eu vivo muito bem. Perfeito, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. O problema é o seguinte, é que essa sua experiência é uma experiência temporal, é inevitável, vai chegar um dia em que tudo isso vai acabar. E a minha pergunta para você é o seguinte, você tem uma experiência de eternidade? Porque essa você só consegue com Jesus. Ela não existe em outro lugar. Por quê? Porque Ele é Pai da eternidade. Assim como não tem como você
encontrar mentira em um outro lugar que não seja em Satanás, não tem como você experimentar a eternidade de outra forma que não seja com Cristo. Porque Ele é Pai da eternidade. Ele é originador de tudo que é eterno. É o Deus Trino. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, meu irmão? Já falamos sobre eternidade, falamos sobre Pai da eternidade, agora eu quero falar sobre Pai eterno. Eu quero falar sobre a questão do Pai. Meu Deus, me dê graça, Senhor. O que é interessante é que essa expressão não diz respeito a o Pai. Diga comigo, o Pai. Porque Deus, Ele é trino, Ele existe em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, nós sabemos que é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o Filho. Se Ele é o Filho, Ele não pode ser também o Pai. Apesar de que em João, no capítulo 10, versículo 30, se eu não me engano, Jesus diz que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um é uma afirmação de unidade e não uma afirmação de unicidade. Eles são um, mas eles não são o mesmo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eles são um, mas eles não são o mesmo. Eles são um, mas eles são 2 pessoas diferentes. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se Jesus não é o Pai, como que Ele pode ser Pai? Quem está se perguntando isso, diga amém. Amém. Ainda bem, porque eu estudei bastante para eu responder essa pergunta para você hoje. Então, portanto, esse texto não é uma afirmação concernente às posições das pessoas da Santíssima Trindade. É uma afirmação de título. Porque ela não indica a posição de Jesus dentro da deidade. Mas ela, na verdade, indica a relação de Jesus para conosco. Ou seja, Ele não é o Pai, mas Ele é para nós, Pai. Calma, porque eu sei que não está claro ainda, porque eu não terminei ainda. Quem está entendendo, diga amém. Ok, então vamos compreender isso aqui melhor. Se Ele não é o Pai, então de que forma que Ele é Pai? Para nós. Ok, tem um sermão do Charles Spurgeon, que ele usa uma expressão que eu adorei, eu amei essa expressão. E é uma expressão em inglês, eu não sei se ela vai traduzir bem para o português, mas eu vou fazer o possível para explicar ela para você. Que é da seguinte forma, é como se Jesus exercesse uma paternidade federalizada. Em que sentido? Vou explicar. Porque ele representa todos os que estão nele. Espírito Santo de Deus, me dê graça. Isso aqui está borbulhando no meu coração. Me dê um pouquinho de paciência comigo. Ele representa todos os que estão nele. De qual forma? Porque ele é a cabeça de uma tribo, de um povo. Vou te dar um exemplo. Quando aquele cego em Jericó, ele estava nas portas de Jericó, a Bíblia diz que o cego em Jericó, ele estava nas portas de Jericó, ouviu que Jesus estava passando por ali, e ele deu um berro e gritou, e falou, Jesus, filho de... Mas Jesus era filho de Davi? Não. Não, mas era. Porque ele não era fruto de Davi fisicamente, diretamente, mas ele estava em uma sequência de linhagem genealógica. E Davi, por ser o primeiro da sua linhagem, que tinha sido coroado rei, ele representava toda a linhagem. Então, ainda que Jesus não tivesse sido nascido de Davi fisicamente, mas Jesus, ele foi adotado pela fé por José, que era descendente direto de Davi. Então, pela fé, Jesus era filho de Davi por linhagem de José.
Aí, aquela afirmação do cego não era falsa. A afirmação do cego era verdadeira. Era pela fé, mas era verdadeira. Filho de Davi. Como filho de Davi? Davi viveu há não sei quantos séculos antes de Jesus. Como é que isso é possível? É porque Davi representa uma tribo, um povo, uma linhagem. Você pensa nos judeus e pergunta, os judeus são filhos de quem? São filhos de Abraão. Como que os judeus são filhos de Abraão? Abraão teve só 2 filhos, Isaac e Ismael. Abraão não teve mais filhos. Tanto, no deserto, Deus chama Abraão para fora da tenda e fala para Abraão, Abraão, conta aí os grãos de areia que tem no chão. Não tem como Deus contar. Pois é, esse é o número de filhos que você vai ter. Conta as estrelas no céu. Não tem como contar, Deus. Pois é, essa vai ser a sua descendência. Seus filhos vão ser desse número aí. Mas como assim, Senhor? Esse monte de filho, Abraão morreu com 2 filhos só. Como que 2 filhos vira um monte de grão de areia na terra? Como que isso é possível? Por quê? Porque Abraão foi pai como representante de um povo. Séculos, milênios depois de Abraão, até hoje, os judeus perguntam, você é filho de quem? Sou filho de Abraão. Como que você é filho de Abraão, se Abraão viveu há não sei quantos mil anos atrás? Eu sou filho de Abraão porque Abraão é quem me representa. Calma, porque você não sabe para onde eu estou indo ainda. Diga comigo, Abraão me representa. Aí o que eu acho interessante? É que Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, Paulo faz uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Aí ele diz o seguinte, ele diz que no primeiro Adão, as nossas vidas estavam representadas. Eu sou filho de Adão? Não diretamente, mas Adão era o meu representante. O pai de todos os viventes. De forma federalizada, Adão, ele era representante de todos nós no jardim, representante de todos nós na sua desobediência, representante de todos nós nos seus atos. Ou seja, no jardim, Adão me representava. Isso significa que eu estava sendo representado por um homem em cuja sua obediência eu seria abençoado. Mas na sua desobediência eu fui feito pecador. Aí o que Jesus diz para Nicodemo? Jesus vira para Nicodemos na calada da noite, né? Nicodemos vem procurar Jesus, escondidinho, tudo e tal. Aí Jesus pega Nicodemos, ô Nicodemos, o que aconteceu, Nicodemos? Ah, não, tu és mestre, vindo do Senhor, porque ninguém faz os milagres que o Senhor faz e tudo e tal. Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, campeão. É necessário você nascer de novo. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Não, nascer de novo, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Nascer outra vez? Não, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito. Parece ser até uma coisa meio louca, né? Parece ser um negócio, ih, Jesus, será que você não dormiu bem essa noite passada? O que aconteceu? Porque não está falando coisa com coisa. Nascer de novo, que história é essa de nascer de novo? Nascer de novo como, Jesus? Nascer de novo como? Não, você precisa assumir filiação em outra paternidade. Por quê? Porque na paternidade de Adão, o que te representa é a sua desobediência. Mas Isaías diz o seguinte, ó, ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, ele é Pai eterno. O que isso significa? Significa que eu posso abrir mão da representatividade adâmica e assumir a representatividade crística. Ou seja, eu posso morrer para a representatividade de Adão e nascer de novo dentro da paternidade de Jesus. Como paternidade de Jesus, pastor Diego, se ele é o filho, mas ele é o cabeça de uma tribo que me representa.
E se eu morrer para Adão, que me representava, e nascer para Cristo, que me representa, assim como a desobediência de Adão me representava no jardim, a obediência de Cristo no Calvário me representa no céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, aleluia. Ou seja, em Adão eu tenho representatividade de desobediência, de pecado e de morte. Em Jesus eu tenho representatividade de obediência, de perfeição e de ressurreição. Por quê? Porque o meu pai não é mais Adão. O meu pai agora é o pai da eternidade. É o pai eterno. É o pai. É aí que vem a loucura do evangelho. Jesus, me ajuda. É aí que vem a loucura do evangelho. É quando eu creio que o meu pai é um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Diga comigo, pai. Diga pai. Diga pai. Eterno. Diga pai. Eterno. Diga pai. Eterno. Mais uma vez, pai. Eterno. Aí nele nós temos o autor da vida. João capítulo 1, versículo 1 ao 4. Por favor, rapidinho. João capítulo 1, versículo 1 ao 4. O autor da vida. Diga comigo, o autor da vida. Diga o autor da vida. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Diga comigo, vida. O autor da vida. Diga forte, diga o autor da vida. Se o diabo está tentando semear a morte na sua vida, na sua família, nas suas situações, eu declaro para você, você não é representado mais por Adão. O seu representante é o Pai da eternidade. Diga comigo, o autor da vida, o autor da fé. Vai rapidinho, Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Hebreus 12, 1 ao 3. Por isso, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fitando os olhos em quem? Fitando os olhos em quem? Fitando os olhos em quem? Que é o autor e consumador da nossa fé. Aí você quer ver o que me representa? O que me representa é a alegria, pelo gozo e pela alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia ou a vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Sabe por que as pessoas se cansam e desfalecem? Porque elas estão amparadas na representatividade errada. Sabe essa história que está no Brasil? Fulano não me representa? Sabe? Hashtag ele não, hashtag ele sim, hashtag ele também, hashtag não sei o quê. Sabe, ele não me representa, ela não me representa, fulano não sei o que lá. Se preocupa não, ano de eleição, ano que vem, você vai poder reviver todas essas maravilhas. Ele não me representa. Pois é, quando eu penso em Adão, quando eu penso na oportunidade que Adão teve de me representar positivamente, e Adão vacalhou com a minha representação. Adão detonou com o meu futuro, com quem eu
com quem eu podia ser como pessoa. A representatividade de Adão, ela me leva para nenhum outro lugar senão o inferno, que é o único lugar que é pagamento para a natureza que herdei de desobediência e falta de alinhamento com a vontade do Senhor. Eu estava fadado para tal destruição, até que surgiu o meu Pai, o Pai da eternidade, o papai que me representa, esse menino que nos nasceu, que nos foi dado, e hoje, antes eu era representado pela desobediência, pelo pecado e pela morte de Adão. Hoje? Não, hoje não. Hoje você respeita o moço, porque hoje eu sou representado pela obediência do Senhor, pela sua perfeição e pela sua ressurreição. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, o autor e consumador da minha fé. E com isso eu termino. Se coloque em pé. Porque Ele é Pai eterno. Diga comigo, Pai eterno. Agora eu vou amarrar um laço bem bonito nessa mensagem. Quem está preparado para o laço aí? Porque presente sem laço não é presente. Vira para quem está do seu lado e diga, presente sem laço não é presente. Diga mais uma vez, diga presente sem laço não é presente. Então aqui o laço bonito para você, porque Ele é Pai, mas Ele não é só Pai, Ele é Pai eterno. O que isso significa? Significa que Ele é Pai, que a paternidade dEle não tem como ser revogada ou revertida. Ou seja, não tem como desfiliar você. Não tem como. Não tem como desfiliar você. Meu Deus. Essas semanas atrás eu conheci o pai e a mãe da Carol. Como é que é o nome do seu pai e sua mãe, Carol? Seu Francisco e dona Gilvanda. Gilvanda. Seu Francisco e dona Gilvanda. Daqui a 50 anos, não importa onde a Carol estiver morando, o que ela estiver fazendo da vida dela, se ela estiver na lua, você pega o DNA da Carol, você põe no microscópio, você não tem como desfiliar a Carol do Francisco e da Gilvanda. Não tem como. A filiação, para sempre, o DNA dela está marcado. Tem uma marca do Francisco e da Gilvanda. Marcado. Você vai para sempre ser. Para sempre, para sempre, para sempre. Quando você tiver velhinha, você vai usar bengala? Não, não é muito seu estilo, né? Bengala não é muito seu estilo. Bengala não é muito o estilo dela, não. Tiver velhinha, cadeira de roda chiquérrima. Né? Vamos, cadeira de roda qual que é a marca boa aí? Motorizada da Tesla, da Louis Vuitton. Cadeira toda da Louis Vuitton. Com as rodas vermelhas, diz que sapato com a sola vermelha é o sapato chique, né? As rodinhas tudo vermelhas da cadeira. Carol, idosa, não tem como. Você vai, pode tirar o DNA dela, você vai pôr no microscópio, você, está aqui, ó. Seu Francisco e dona Gilvanda. Está aqui, não tem como. Está marcado. Ela vai para sempre ser filha do Francisco e da Gilvanda. Para sempre. Eu não tenho como escapar. Não tem, eu vou para sempre ser filho do Jefferson e da Zandra. Quase Gilvanda, mas é Zandra. Quase, parecido. Para sempre. Eu não gosto do fato do meu pai ser careca. Não gosto. Meu pai é careca, vocês nem podiam imaginar, né? Pois é, meu pai é careca, que absurdo. Pois eu não tenho como escolher. Não tive como escolher essa. Não tive. Adoraria ter nascido com os cabelos lisos e escorrendo assim, ó. Eu estava pregando para você fazendo assim o tempo inteiro. Adoraria. Mas não está no meu DNA. Como é que faz, Rodrigo? Como é que faz? Olha lá. Olha lá. Eu adoraria. Vem cá, Vini. Vini, vem cá. Cadê, Vini? Corre aqui, Vini.
Vem cá, Vini. Vem cá, Vini. O Vini deixou o cabelo dele crescer para essa ilustração. Tira essa borrachinha aí. Manto. Eu adoraria, como é que eu queria pregar, Vini? Faz aí. Como é que eu pregaria? Olha lá. Eu adoraria. Mas não tem. O DNA dele está naqueles dois ali. Não tem. Você pode tira um pedacinho daqui, põe no microscópio, você vai ver. Está lá, Edmilson Irley. Está ali. Não tem como negar. Por mais que eu corte aqui e ponha aqui, você vai tirar o DNA, é Jefferson Isandra. Dê um aplauso, Senhor, pelo cabelo do Vini. Isso. Agora aplaude o Vini. Isso. Não tem como, é filiação. Pois é, ele é pai eterno. Ou seja, qualquer coisa que você pense que possa te desfiliar dele, não tem como, porque a paternidade dele é eterna. Sabe, olha só, meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. Eu vou ter que terminar essa mensagem, em algum momento eu vou terminar essa mensagem. Sabe o que acontece quando um filho se desgarra? A Bíblia, Jesus conta a parábola dizendo que o pastor tinha 99 ovelhas e uma saiu do aprisco. Sabe o que ele fez? Tinha 100 ovelhas e uma saiu do aprisco e ficou 99. Sabe o que eu faria? Posso ser sincero? Sinceridade? Total? Transparência? Só para vocês, não conta para ninguém. Eu falaria assim, uma ovelha, eu estou com 99% aqui, eu perdi 1%, tchau e benção, filho. Vai, tem algum lobo faminto por aí, é provisão de Deus para aquele lobo lá. Eu não vou sair correndo atrás de uma ovelha se eu estou com 99. Não. A paternidade que não se desgasta é a paternidade que deixa as 99 em segurança aqui, mas sai correndo para pegar que se afastou ali. Diga comigo, Pai eterno. Por mais que o diabo tente te desfiliar da paternidade em Cristo, ele não vai conseguir. Porque a paternidade dele é eterna. Pai eterno. Pai, não porque ele é o Pai, mas ele é porque é meu Pai, meu representante. Quem está me entendendo? Aleluia. Eu quero te fortalecer, deixando claro para você que não importa o tamanho das suas dificuldades, Ele nunca cessará de ser o seu Pai. Enquanto você desejar ser representado por Ele, Ele nunca cessará de ser o teu Pai. Aleluia. E eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar por você porque eu sinto que existem algumas pessoas aqui hoje, alguns que estão acompanhando pela internet, que se sentem desgarrados da sua filiação. E você tem se questionado se você voltasse, se o teu pai permaneceria de braços abertos. Jesus contou uma parábola a esse respeito. Por mais que o filho pródigo tentasse se afastar, no momento que ele desejou voltar à presença do pai, o pai estava pronto para recebê-lo. E não há nada melhor. Não há nada melhor do que reconhecermos o presente perfeito como nosso representante eterno. Neste momento eu quero orar por você. Se você está aqui, ou talvez você está acompanhando pela internet, e você ao ouvir essa mensagem, você reconhece no seu coração e diz, Pastor Diego, é verdade. Eu não vivo essa representação eterna, eu não me sinto amparado na minha jornada. E eu desejo conhecer esse Jesus, ou eu desejo regressar à presença de um Cristo
que é amparo para a minha eternidade. E se isso diz respeito a você, eu gostaria de orar por você hoje. Feche os seus olhos todos no ambiente. Se você está nos acompanhando pela internet, eu peço que ao Senhor que a presença dEle possa encontrar você onde você estiver. Você que está na internet agora, se você deseja tomar essa decisão, coloca aí no chat ao vivo agora, coloca no chat, eu desejo receber Jesus. Nós queremos fazer uma oração por você e queremos entrar em contato contigo, enviar um presente a você e ministrar essa bênção da parte do Senhor sobre a sua vida. E você que está aqui, se talvez essa mensagem tocou o seu coração de uma forma extraordinária, e você deseja dar um passo neste momento, um passo diferenciado, um passo de comprometimento na presença do Senhor, para conhecê-lo muito mais do que apenas alguém de quem você ouviu falar, mas para conhecê-lo de uma forma que é verdadeiramente transformadora. Levante a sua mão direita, eu quero orar por você. Deus te abençoe aí atrás, campeão. Mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Aleluia. Você que está acompanhando pela internet, que Deus te abençoe da mesma forma. Em nome de Jesus, onde quer que essa mensagem chegue, Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Deus abençoe você na minha esquerda. Deus te abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Este é um momento de restauração, este é um momento de restauração, este é um momento de restauração, este é um momento de restauração. Jesus. Pai Celestial, eu clamo por esses irmãos neste momento que estão agora, ó Pai, entregando os seus caminhos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, os que aqui estão, os que estão na internet, eu declaro, Senhor Deus, sobre a vida deles, em nome de Jesus, que a marca do Senhor seja posta neles, a marca da promessa do Senhor, ó Pai, uma promessa que vai além daquilo que nós podemos fazer com as próprias mãos, mas uma marca que é eterna. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, oh Deus, obrigado, Senhor. Aceitamos o Senhor como representante das nossas almas. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, ingressa-nos no caminho do Senhor e revela-nos, ó Pai, o Teu propósito e o Teu querer nas nossas vidas. Traga fortalecimento, Senhor Deus, ao coração que está, Senhor, titubeando, que está em dúvida, que está enfraquecido. Ministra a força do Senhor nos nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus.